Sempre que eu falo sobre os níveis de testosterona total, não demora uns 10 minutos para aparecer algum especialista de rede social dizendo: Ah, Doc, mas tem que ver os níveis de testosterona livre. E quanto estava a testosterona livre? O que vale é a testosterona livre. Ok, nesse vídeo eu vou te ensinar algumas coisas, ô especialista de TikTok. Então baixa a bola aí e presta atenção para ver se você aprende algo de útil. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro Loyola, médico, escritor, e o meu trabalho é fazer com que os homens despertem o potencial da sua energia masculina e parem de viver sendo uma sombra dos homens que eles nasceram para ser. A questão da testosterona livre envolve duas questões que você tem que saber. Primeiro, a questão técnica da medição de testosterona total. O exame de testosterona total mede toda a quantidade que existe no seu sangue, incluindo a parte da testosterona que está presa a proteínas SHBG e albumina. A técnica considerada padrão ouro para medir os níveis de testosterona total se chama LC-MS-MS, que significa cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas em tandem. Nesse exame, LC-MS-MS, o sangue passa por uma coluna de cromatografia líquida que separa a testosterona de outras moléculas semelhantes. Depois dessa fase, a espectrometria de massas em duas etapas identifica e quantifica especificamente a molécula de testosterona pelo seu peso molecular exato. Esse método tem uma altíssima precisão e especificidade, mesmo quando a testosterona está em níveis muito baixos, inferiores a 100 nanogramas por decilitro, por exemplo. A técnica LC-MS-MS sofre pouquíssima interferência. Os valores não se alteram por causa do uso de medicamentos, nem por causa dos níveis de SHBG. Essa é a técnica utilizada rotineiramente nos grandes laboratórios americanos desde 2015. Porém, todavia, entretanto, a técnica LC-MS-MS não costuma ser utilizada no Brasil. Por aqui, em mais de 95% dos exames, os níveis de testosterona total costumam ser medidos por uma técnica chamada imunoensaio automatizado, principalmente eletroquimioluminescência. O imunoensaio automatizado é mais barato e mais rápido, mas ele tem menos precisão que a técnica de LC-MS-MS. O imunoensaio ele pode sofrer interferência cruzada com outros hormônios esteroides e os resultados podem variar de 20% a 30% em diferentes laboratórios. Ou seja, nos Estados Unidos, a testosterona total que chega para o médico olhar no papelzinho do laboratório, ela é medida diretamente pelo método mais preciso do mundo. No Brasil, na grande maioria dos casos, a testosterona total é uma medição indireta por imunoensaio. 2. A questão técnica da medição de testosterona livre. Fisiologicamente, bioquimicamente, a testosterona livre é a fração realmente ativa da testosterona, que entra nas células para poder produzir o efeito. Essa fração representa apenas 2 a 3% do valor de testosterona total, mas ela é responsável por quase todos os benefícios que você sente da testo. Força muscular, libido, energia, recuperação, motivação. Você pode ter uma testosterona total aparentemente normal e, ao mesmo tempo, ter uma testosterona livre baixa, e aí você vai viver com cansaço constante, dificuldade para ganhar músculo e falta de garra. O problema é que no Brasil, a testosterona livre quase sempre é calculada, nunca medida diretamente. Nos principais laboratórios brasileiros, o que aparece no laudo, lá na folhinha do exame, como testosterona livre, é, na esmagadora maioria dos casos, um valor calculado pela equação de Vermeulen ou alguma fórmula semelhante a essa, que utiliza como base os níveis de testosterona total e outros indicadores. Eles até colocam no laudo testosterona livre calculada. Pode dar uma olhada lá no seu resultado. Se você já fez esse exame, dá uma olhada, vai estar escrito testosterona livre calculada. A dosagem direta de testosterona livre, diálise de equilíbrio ou ultrafiltração, essas técnicas são extremamente raras, caras e praticamente não são oferecidas de rotina pelos laboratórios. Esse procedimento de cálculo da testosterona livre também é o mais comum nos Estados Unidos, mas lembre-se que lá nos Estados Unidos, os níveis de testosterona total são medidos por LC-MS-MS. Aqui, a gente utiliza imunoensaio automatizado, que já não dá um valor 100% confiável para a testosterona total. Daí você pega esse resultado menos confiável de testosterona total
e enfia no rabo da equação de Vermeulen, para ter um resultado menos confiável ainda de testosterona livre. Como é que você vai considerar esse valor como fidedigno? A equação de Vermeulen, que é a mais utilizada para te informar o nível de testosterona livre, é simplesmente uma função matemática. Isso significa que, se a dosagem de testosterona total estiver 10% errada, a testosterona livre calculada também estará errada na mesma proporção. Se o nível de SHBG for mal medido, o que é muito comum, esse erro do valor de testosterona livre ele vai ser multiplicado várias vezes. Vai ser aquele erro x vezes 5x. No final, o que está escrito no seu exame de sangue como sendo testosterona livre é uma estimativa derivada, não uma dosagem real do nível do hormônio livre no sangue. Vários estudos mostram que diferentes equações, Vermeulen, Sodergaard, Lee, etc., dão resultados discrepantes no mesmo paciente. A medição direta da testosterona livre por diálise de equilíbrio continua sendo o padrão ouro, exatamente porque ele evita erros matemáticos. Mas esse exame, para poder ver os níveis de testosterona livre, ele é bem mais caro e bem mais raro de encontrar do que esse cálculo por equação que eles colocam no papel. Um exame de testosterona livre calculada custa uns 80, 150 reais e é bem fácil de encontrar. Um exame dos níveis de testosterona livre feito de modo direto por diálise custa uns 750, 1.200 reais e é bem difícil de encontrar um laboratório que faça isso. A testosterona livre que aparece no seu exame aqui no Brasil não é uma dosagem, é apenas um número calculado matematicamente. Por isso, para fazer um raciocínio clínico no mundo real, o valor mais confiável e que deve guiar a decisão de qualquer profissional de saúde decente e honesto é sempre o nível da testosterona total, porque ela é medida diretamente. A testosterona livre calculada é um auxiliar mais ou menos útil em alguns casos onde os níveis de SHBG podem estar alterados, mas esse exame de testosterona livre calculada nunca deve ser utilizado como se fosse uma medida independente importante. Se esse assunto ainda não ficou claro para você, é simples, assiste esse vídeo aqui mais umas 3 vezes. Vai que na insistência eu consigo vencer a sua incipiência. Um grande abraço, gente boa! Fera, se você quiser saber mais, ganhar mais potência, mais autoconfiança, secar essa barriga aí e ficar no shape, comenta esse vídeo com a palavra testo e vem participar do meu grupo fechado no WhatsApp. Comenta testo e eu te envio um direct com link de acesso ao grupo. Inclusive, daqui uns dias, anota aí, daqui uns dias, vai rolar uma aula sensacional para o pessoal do grupo sobre como aumentar naturalmente seus níveis de testosterona. Eu tenho certeza de que esse conhecimento vai ser útil para você. Comenta testo e eu te vejo lá no grupo. Um grande abraço, gente boa!